Como é bom todos estarmos na casa do Senhor, amém? Amém. Creio que quando nós necessitamos algo do Senhor, não é ficando em casa que vamos receber algo do Senhor. Eu estou dizendo que se ficarmos em casa, não receberemos. Mas quando nós temos em mente que ir para a casa do Senhor significa estar entre os irmãos, significa que quando alguém está orando por alguém, lembre-se que não é tão somente quando o pastor, ou eu, ou qualquer outro irmão, quando ele está orando por cada um que aqui se encontra, não é tão somente o pastor que está orando, são todos os irmãos que estão orando. É como se na verdade saíssemos de nós, assim como a palavra diz, que o Espírito pede, suplica ao Senhor para que Ele venha assim ao nosso socorro. Então a casa do Senhor é uma casa de cura, é uma casa de transformação e é uma casa de refrigério para as nossas almas. Amém? Antes de entrar na palavra, eu vou contar um testemunho. Quando foi? Sexta passada. Sexta passada eu tinha chamado meus pais para irem para minha casa, né? Para passar o fim de semana comigo. Até brinco com eles que eles têm que assinar um contrato. Eles vão na sexta para tomar o café da tarde, mas na segunda de manhã, depois do café da manhã, eu falo para eles, vaza, né? Eu tenho meus compromissos também, meu pai e a mãe já têm também a vidinha deles, né? Então eu sempre brinco que eles vão para na sexta, aí segunda acorda, tomam um café, lá pelas 11 horas da manhã eles vão embora. E eu, como sempre gosto de fazer alguma coisa, eu fui, comprei bolo para tomar o café da tarde, comprei pão de queijo, pãozinho com parmesão em cima, que minha mãe gosta, né? Já deixei o cafezinho pronto, só para apertar o botão para fazer o cafezinho, deixei a inteira, tudo bonitinho, mesinha pronta, né? Para chegarem, apertar o botão do café, eu falei para eles, tem que depois umas 5h30, 6 horas, né? Então, eu já deixei tudo prontinho, passou 6, 6h15, 6h30. Ué, você acha que é estranho? Mas como o trânsito é ruim, apesar que o trânsito, eu moro ali perto da Figueiras, perto da padaria brasileira, e eles moram na Adolfo Bastos. Numa sexta-feira, esse horário é um horário péssimo, mas normalmente é um horário ruim de quem vai sentido centro. Como ele está vindo, o trânsito não é tão ruim. Mas pensei, bom, é uma sexta-feira, um dia meio ruim, e 15 para 7, 7 horas, toca no telefone do pai. Oi, papai, tudo bem? Então, filho, será que você podia vir aqui e me ajudar que a mamãe caiu? A mamãe caiu? Tudo bem, estou indo para ele. Interessante que, talvez para explicar um pouquinho sobre a história, meus pais foram morar numa casa que eu não aprovei, que eu achei que não era a casa ideal, porque é uma casa térrea, mas tem escada para sair da casa para ir para a rua, tem degrau para sair da cozinha para ir para a área de serviço, e minha mãe já não tem essas mobilidades. Não vou nem questionar se ela poderia ter ou não. Graças a Deus ela tem uma doença física. É uma questão psicológica, mas ela acabamos se movimentando, que faz um tempo que ela não é muito de andar, um pouquinho, não importa. Mas aí o que acontece? No meu coração veio, como é que eu posso explicar? Uma ira muito grande, mas uma ira que talvez a palavra do Senhor diz que você pode irar, mas cuidado para não pecar. Mas na verdade aquela ira que me veio no meu coração foi uma ira de raiva, ou seja, a consequência desta poderia transformar-se em pecado. Na verdade, na minha mente, eu pequei, porque na verdade a minha intenção era de chegar lá, é que eu não falo palavrão, então meus xingamentos são xingamentos, mas às vezes são palavras duras. E no meu coração estava chegando, mas olha só que eu já falei, pai, olha para onde vocês vieram, eu já falei uma vez, tem escada. Então meu coração foi nessa. Aí, do lado da minha mãe, eu já falei quantas vezes você tinha que caminhar, você tinha que emagrecer, olha só em que situação você está, porque era aquilo que meu coração falava. E se eu fosse pensar, a lógica é a verdade. A
A lógica que havia no meu coração, por aquele estado, para mim era uma verdade. Meu pai não tinha que ir para lá, e minha mãe há muitos anos tinha que mais ou menos controlar o seu peso, caminhar, dar umas voltas e fortalecer a musculatura da perna. Mas aquilo me enfureceu. Então eu já fui naquele estado de eu vou chegar lá e vou olhar no olho do meu pai, e eu sei realmente assim, eu sou muito paz, sou muito tranquilo, muito calmo. Mas eu sei que também quando eu fico extremamente nervoso, é raríssimo. Não sei se isso acontece de 5 em 5 anos ou 4 em 4 anos, mas infelizmente é extremamente fulminante. Isso não é de Deus. Não é de Deus. É um momento realmente de muita ira e muita raiva que cai sobre mim, porque eu pego na verdade a lógica e transformo aquela lógica, que normalmente é uma verdade, mas eu preciso na verdade controlar aquilo que sai. Então eu já saí, peguei o carro, não acredito, não acredito, não acredito. Meio que orando e dizendo, eu não acredito, sabe? Senhor, Senhor, por favor, me ajuda, eu não acredito. E de repente assim, eu estou dirigindo, aí aquele trânsito, eu lembro que eu acabei de falar, é um caos. Aí nisso uma amiga minha me ligou, oi, tudo bem? Por exemplo, minha mãe caiu, não sei o que lá, e meu coração se encheu assim. Mas tipo assim, eu tinha vontade assim, no coração, óbvio, né? Mais uma vez, ela me disse, meu pai, minha mãe, vocês são culpados sobre isso. Porque cair, minha mãe naquela idade, o que pode acontecer, fraturar, quebrar, as consequências são grandes. Eu sempre falo, a consequência não é não tão somente a ela, mas é a todos que estão em volta, para alguém para cuidar, meu pai para cuidar. Então envolve muita gente, então aquilo para mim foi muito grandioso. Bom, aí quando eu acabei, aí minha mente fez um estalo, eu falei, olha, daqui a pouco eu te digo. E desliguei o telefone. Senhor, comecei a orar. Aí pronto, aí voltou a lógica. Então a lógica estava no sentido do meu pai e da minha mãe, e não da situação como um todo. Comecei a orar. Quando eu comecei a orar, pronto, aí veio todo o processo assim da minha vida. Calma. Liguei. Oi, papai. Tudo bem? A mamãe se machucou? Não, na verdade ela perdeu a força na perna e ela está no chão. Só que não consigo levantá-la sozinha. Papai, é o seguinte, eu vou demorar uns 15 minutos para chegar até ela. Ou talvez 20. Eu até coloquei no Waze, imagina. No começo da dor fumaça, tudo na Rua das Figueiras, né? Para ver se ele me mandava para algum outro lugar. E eu não conheço tão bem assim, você está vendo? Papai, então tá bom, dá para aguentar esperar uns 15 minutos? Não, assim, filho. Por incrível que pareça, meu coração entrou numa paz tão grande. Eu naquele instante é como se na verdade o Senhor estivesse trazendo assim, ei, quem cuida sou eu. As suas orações, porque eu oro pelo meu pai e pela minha mãe todos os dias. Glória a Deus, eu escuto as tuas orações. Foi isso que veio no meu coração. Aí na verdade ele mandou pegar uma roupa, que é o menor dela, onde eu saí. Cheguei na casa deles. Quando eu cheguei na casa deles, na verdade, eu parei o carro na frente de um outro carro, então eu ainda não conseguia ver nada. Acontece que eu brinco muito com meus pais, né? Tanto com meu pai como com minha mãe. E que minha mãe de vez em quando veio falar comigo. Então quando eu saí do carro, eu saí do carro e já falei assim, alô, mamãe, alô. Aí o que acontece? Porque tudo isso me trouxe paz, porque não seria, na verdade, a minha reação que eu tive quando eu saí de casa. Aí eu escutei minha mãe, alô, filhinho, alô. Aí eu fui chegando, na verdade, para o portão da garagem. Minha mãe estava assim, tipo, sentada assim, no chão, né? Sentada no chão. Aí meu pai veio, oi filho, aí eu dei um abraço no meu pai. Aí vamos levantar, mamãe, vamos. Então aí meu pai, levantamos a minha mãe, e a gente pegou, entrou no carro, e foi tudo bonzinho, foi tudo lindo. Então, naquele momento, eu fiquei pensando, como eu poderia ter estragado aquele momento com o meu pai e com a minha mãe. Lógico que depois que eu vi a cena, aí na verdade eu disse o que veio na minha mente, mas aí veio de boa. Meu pai foi culpado.
Porque a palavra do meu pai foi: você pode vir me ajudar, que a mamãe caiu. Para mim, caiu, tipo, você está dando. Na verdade, aconteceu. Quando chegou no último degrau, ela fez assim. Quando ela dobrou esse joelho, ele já estava dobrado. Então ela perdeu a força. Você fez isso, então não caiu. Meu pai poderia talvez falar: olha, filho, a mamãe perdeu a força na perna e ela ficou sentada no chão. Eu ia dizer: ah, tá, estou indo aí. Mas da forma que ele trouxe e da forma que eu recebi, foi péssimo. Mas a lição que eu tive e continuo tendo na minha vida, como o meu testemunho, temos que crer sempre no Senhor. Crer sempre no Senhor, porque Ele que vai nos sustentar, Ele que na verdade vai estar escutando as nossas orações. Ele ouviu e tem ouvido as minhas orações para com os meus pais. E é isso que nós temos que fazer: crer no Senhor e não permitir que nem o ódio, que nem a raiva, que nada venha impedir o seu relacionamento com o Senhor, e que tudo isso possa ser quebrado, para que você possa sempre chegar diretamente ao Senhor e não haja nenhum impedimento sobre a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos abrir nossas Bíblias, ou nossos smartphones, ou os nossos tablets. Hoje em dia tem que falar assim, né? No Salmo de número 26. Salmo 26. Salmos é o conjunto de 2 ou mais salmos. Um salmo é um salmo. Um salmo não são salmos. Salmo 26. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim no Salmo de número 26: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores e nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não afanes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinários, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade, livra-me, tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano nas congregações, assim louvarei ao Senhor. Amém? Esse é um salmo de Davi. E nós estamos falando de um Davi que foi um homem muito perseguido por seus inimigos em termos de guerra, porque era um momento de conquistas na região, com o povo de Israel, o povo de Judá, e era um momento que, além disso, além de Davi ter os inimigos externos, que eram os não judeus, os não israelitas, o povo do Senhor. Antes disso, ele ainda teve Saul como seu inimigo, e Davi ainda teve seu filho Absalão também como seu inimigo, para procurar, inclusive, matá-lo. Davi era um homem de guerra, era um guerreiro, era um general. Davi, inclusive, o Senhor não permitiu que Davi viesse a construir o templo, porque havia muito sangue sobre as mãos de Davi, e Davi havia construído o templo para o Senhor. Mas Davi tinha sua sinceridade. Davi era alguém que confessava os seus pecados. Davi era alguém que se apresentava na presença do Senhor, reconhecia suas fraquezas e reconhecia principalmente a grandeza que havia no Senhor, no qual ele sabe que ele absolutamente nada seria se não fosse pela mão poderosa do Senhor sobre a vida dele.
E na visão dele aqui nesse texto, é muito interessante que ele se sentia como se estivesse debaixo da vontade do Senhor. Muitas vezes a gente pode ler esse texto e pode achar até que haja um pouco de arrogância, porque a forma que ele trata e a forma que ele faz, tipo assim, Senhor, vem me julgar, porque eu sou alguém que anda no teu caminho. Senhor, pode vir aqui, porque eu não ando com ninguém que não seja da tua vontade, eu não estou com os ímpios. Então, Davi aqui nessa história, ele traz algo para mim que foi muito grandioso. Espero que os irmãos também tenham o mesmo entendimento que eu tive no meu coração quando eu estava preparando esta pregação. Eu dividi esse texto em 5 temas. O primeiro tema é quando Davi se olha no espelho, porque na verdade Davi está mostrando todo um ato de autoconfiança, ou seja, eu confio em mim, porque eu sou alguém que na verdade tenho feito as coisas assim como o Senhor tem pedido. Ele começa olhando para si como se ele estivesse olhando num espelho e diz assim: eu estou andando na verdade, a verdade é a palavra do Senhor. Eu tenho andado na verdade dele, ou seja, estou fazendo aquilo que é da vontade do Senhor. Quando nós começamos a olhar para Davi, só pegando esse texto, ele já dizendo, no sentido que eu tenho andado, tipo assim, Senhor, vem aqui, Senhor, e julga-me. Pode vir me julgar, estou aqui, porque eu sei o que eu tenho feito, eu sei o esforço que eu, Davi, tenho realizado na minha vida para que eu possa seguir aquilo que é da tua vontade. Quando nós lemos esse texto, quando nós mudamos o personagem, quando na verdade trocamos Davi por cada um de nós, qual que hoje é a capacidade que nós, cada um de nós aqui nesta noite, capacidade que nós temos, que da mesma forma como Davi chegou e falou: Senhor, vem aqui, pode vir me julgar, porque eu tenho andado conforme a tua vontade, porque eu tenho andado conforme os teus caminhos. Quantos de nós temos essa certeza em nosso coração, para que tenhamos essa coragem, podemos chamar até dessa ousadia que Davi teve, de mais ou menos dizer: Senhor, vem, diga para mim, pode vir aqui me julgar. Então, o quanto é importante de nós estarmos conforme a vontade do Senhor, para que nós possamos, assim como Davi, falar: Senhor, venha, pode vir me julgar, porque eu sei aquilo que tenho feito, sei o esforço que tenho sobre a minha vida, sei que muitas vezes falho, mas eu peço perdão e me esforço, porque a questão principal não é com relação a cair. São 2 coisas importantes: eu cair, pedir perdão e não errar mais. Porque não adianta nada, porque quando a gente pede perdão, significa um coração sincero de arrependimento daquilo que eu fiz e não agrada o Senhor, então não devo mais fazê-lo. Então a pergunta é: como é que eu me sinto hoje, como estou hoje em minha vida, para que eu consiga ter a mesma forma que Davi teve? Aí Davi ainda chega e fala: eu ainda falo a ti, Senhor, e louvo a ti. E ele faz isso com grande segurança, porque Davi está sentindo segurança sobre a vida dele com relação ao Senhor, não é com relação aos inimigos, não é com relação aos filhos dele, não é com relação à família dele, não é com relação a ele ser rei e o cuidado que ele tem sobre os seus súditos, aí no povo de Israel, mas a segurança dele com relação ao Senhor. Então ele diz assim: aparentemente não pode haver nada de errado em mim, porque eu tenho buscado. Aparentemente eu olhando para mim, e esse é o ponto principal, aparentemente eu olhando para mim, eu, Davi, não há nada de errado sobre a minha vida. Tenho andado em sinceridade, tenho confiado no Senhor, leio a palavra, andado na verdade do Senhor, mas
ser a parte principal. Mesmo Davi, muitas vezes trazendo um pouco de soberba, diz: mas Senhor, julga-me, porque no fundo ele sabe que o único que pode julgar você e a mim é tão somente o Senhor. E é o Senhor que vai julgar os atos que você tem cometido em todo o seu tempo. Em todo o seu tempo é somente o Senhor que pode julgar, ninguém mais pode fazer. Então somente Ele. Porque aquele que vem te julgar aqui, ele não vai estar lá no amanhã para, na verdade, ser o seu defensor, ele não vai ser o seu advogado. Somente o Senhor Jesus vai ser o seu advogado. E é aquele que vai falar perante o Pai sobre você, sobre cada um de nós. Então, ele chega e fala: então, Senhor, me examine, venha me provar, faça com que realmente eu tenha um entendimento se eu estou conforme a tua vontade. E aí ele vem num processo que é algo muito forte. Ele fala assim: venha, Senhor, esquadrinhe meus rins e meu coração. Os rins é onde faz o quê? A função do rim é filtrar o sangue. E o que é o coração? O coração é o nosso sentimento, é o nosso interior. Então, Senhor, venha sobre a minha vida, venha no mais profundo, íntimo da minha vida, do meu coração, da minha mente, esquadrinha, vai lá cada risquinho da minha vida, Senhor, veja se há algum mal em mim, julga-me, mostra-me, Senhor, para que assim eu possa corrigir aquilo que possivelmente eu não esteja em conformidade da tua vontade. Por mais que Davi era um Davi, o que matou leão, o que matou o urso, o que matou Golias, o que teve que fugir, e aquele que foi rei, e um rei vencedor. Esse mesmo também tinha a humildade de saber que não era absolutamente ninguém se não fosse o Senhor sobre a vida dele. Segundo ponto, aí Davi aqui está falando dele. Aí Davi fala assim: bom, agora eu vou falar do Senhor. Olha, Senhor. Aí ele começa a olhar para Deus e começa a falar assim: olha, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. Aí ele começa a falar: Senhor, tu és bondoso para com a minha vida. Senhor, tu tens me sustentado todos os dias da minha vida, no meu levantar e no meu deitar. E a pergunta é: quantas vezes, quantas vezes somos ingratos? Porque na verdade parece que nós nos esquecemos que se estamos aqui, cada um de nós, é porque o Senhor nos guardou por todo o percurso para chegar até aqui. Se cada um de nós está aqui, é porque não houve nenhum impedimento. E nós hoje estamos num país cheio de roubo, cheio de assassinos, estamos num país tão cheio de tantas coisas ruins. Se estamos aqui, é pela bondade e pela misericórdia do Senhor. E é o que Davi está falando: Senhor, aqui ó, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. Mas sabe o que ele continua dizendo? A tua benignidade está diante dos meus olhos, porque eu tenho andado na tua vontade. Então, o que Davi está mostrando aqui? Que há uma consequência das nossas ações para o agir do Senhor sobre as nossas vidas. A partir do momento que nós estamos andando com fidelidade ao Senhor e àquilo que há na palavra dEle, é aí que nós vamos encontrar a benignidade do Senhor sobre a nossa vida. É aí que o Senhor vai estar agindo na nossa vida quando formos trabalhar, quando formos para a escola, quando estamos em nossas casas. Vira e mexe, quantos acidentes acontecem, seja no trânsito, seja em casa, é gás explodindo, e é árvore que ventou, que cai. Tantas coisas que nós estamos sujeitos todos os dias. E o único modo de nós nos livrarmos de todas as coisas que possam vir sobre nós é o nosso coração perante o Senhor. Quando as nossas vidas se encontram
incorruptíveis perante a presença do Senhor, que é o que Davi está dizendo aqui. Olha para mim, Senhor, tenho andado no teu caminho, tenho orado, tenho louvado, tenho entregado a minha vida, tenho ido à igreja, tenho feito tudo o que eu posso. Vou jogar a minha semente para alguém se converter, para alguém vir à igreja. Demonstro-lhe um bom testemunho, porque é isso que Davi estava fazendo. Davi trazia um bom testemunho, tanto que quando você lê as histórias, a história em si de Davi, em todos os livros dos quais ele aparece, é alguém que a gente vê como um exemplo, que foi um homem, teve as suas quedas, mas foi um exemplo. E o próprio Senhor disse que ele era conforme o coração do Senhor, por aquilo que ele tinha aqui, não por aquilo que ele fazia. O Senhor não escolheu Davi porque ele era uma criança. O Senhor não escolheu Davi porque talvez ele fosse forte, porque Saul era forte, musculoso. O Senhor escolheu Davi, o Senhor escolheu Absalão, porque pelo que a palavra fala, Absalão devia ser um cara que nem eu, muito bonito e forte. Até Absalão morreu. O Senhor escolheu a Davi porque ele via o coração dele. É isso que o Senhor faz com cada um de nós. O Senhor olha o nosso coração. E muitas vezes o Senhor olha o nosso coração, inclusive por aquilo que fazemos. Em que coração você se encontra quando você faz algo? Porque aí o julgamento sobre as nossas vidas que assim virão. E o Davi, depois de falar essa quadrinha aí, ele começa a falar: puxa, o Senhor me dá o que vestir, o Senhor me livrar de tantas coisas. E aí, a palavra do Senhor, desde Gênesis até Apocalipse, a mensagem ela é única. A mensagem é uma mensagem da cruz. Nós estamos falando de Davi, nós podemos falar de qualquer livro da Bíblia. Qualquer livro da Bíblia. Todas as mensagens que existem na Bíblia, todas levam a nós tão somente em um único lugar. É a mensagem da cruz. E qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é morte, ressurreição, salvação para as nossas vidas do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí, quando eu estava preparando esta palavra, aí me veio, eu vou ler com os irmãos não precisam abrir, em 1 Coríntios 15, 19 aqui no 22, diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aqui ele está falando de Adão, do pecado, e depois ele está falando a morte veio por Adão, pelo pecado, mas também por um homem viria a vida eterna, a salvação, que é o Senhor Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor em suas vidas. Amém? Então toda mensagem de qualquer palavra que a gente venha pregar aqui, não preciso pregar 1 Coríntios, eu não preciso pregar Gênesis, não preciso pregar Apocalipse, eu posso pregar os pequenos profetas, os grandes profetas, Salmos, qualquer livro, Provérbios, Eclesiastes. Tenha em mente que toda e qualquer mensagem é para levar a cruz, é para levar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Não importa o que se diga, aquilo que se encontra na palavra, a conclusão sempre será essa. Ponto 3. Aí Davi, muito esperto, ele já chegou, já falou desse: ó, tem mandado bem, pode vir, Senhor, julga-me, tem mandado, tá? Vem. Depois ele fala: porque a tua benignidade está comigo, porque tu és meu Deus, meu Senhor, eu só estou parafraseando o que está aqui, porque não está escrito dessa forma, nós lemos já o texto. Aí ele vem nessa terceira fase, que é o que eu estou chamando, de
de justificar-se. Fala, Senhor, eu sou assim. Inclusive, eu vou fazer um checklist. Checklist de fazer alguns apontamentos, colocar como numa lista todos os pontos. Então ele começa a falar assim: eu não tenho me assentado com homens vãos, ou seja, ele começa a falar assim: eu tenho tomado cuidado com quem eu tenho me assentado. Aí ele fala: eu tenho tomado cuidado com quem eu tenho mandado. Então Davi começa aqui a dizer: olha, eu tenho tomado cuidado para não me misturar com os pecadores. Eu tenho tomado cuidado para que de repente não ande com pessoas que venham a ser maus exemplos, para que eu esteja misturado com estes. Porque a palavra do Senhor diz: nós viemos deste mundo, mas nós não somos, não pertencemos a este mundo. E aqui Davi começa a falar: olha, eu, na verdade, eu tenho estado em lugares que tão somente são lugares bons e que eu posso trazer e transformar um bom testemunho. É isso que, na verdade, Davi está dizendo. Davi está dizendo o seguinte: olha, eu tenho sido seleto, inclusive, com relação às pessoas com quem eu tenho andado. Eu tenho procurado buscar aonde eu devo ir e aonde não devo ir. Ele começa a se justificar. Ele fala assim: olha, eu vou para cá, eu vou para lá, eu venho para cá e vou para lá. Isto não significa. Lembra que numa outra pregação, o nosso papel é semente, de levar a semente. Não significa, assim como Jesus o fez, que na verdade ele foi até julgado: quem é aquele lá que senta ali com os cobradores de impostos? Quem é aquele ali que está lá na roda dos escarnecedores? Aquele pessoal é tudo pecador, é tudo os fariseus. O que Jesus está fazendo lá? O papel do Senhor Jesus era almas. O nosso papel é almas. Você estar com alguém é diferente de você participar de algo com alguém. Você estar com o pessoal do teu trabalho é diferente de você participar de algum determinado evento junto com o pessoal do seu trabalho. E aqui Davi está dizendo: olha, eu estou sabendo me comportar. Esta é a palavra que Davi está trazendo. Então o que nós temos que nos perguntar: nós estamos no nosso dia a dia sabendo nos comportar em todos os lugares que nós temos ido? Em todos os lugares que a gente vai, na verdade eu vou como um cristão, um homem do Senhor, como alguém que vai lançar uma semente, vai buscar uma oportunidade e lançar a semente sobre eles. Então ele aqui começa a fazer toda uma justificativa. Ele diz assim: eu amo a igreja, eu dou um bom testemunho, eu louvo, porque eu tenho sede do Senhor, sede de estar na presença do Senhor. Davi começa a se justificar, no sentido de: Senhor, tudo isso que eu tenho feito é o bastante para a minha vida realmente ser justificada. E lembremos, como a gente falou agora há pouco, é Jesus quem vai justificar-nos perante o Pai. Então, essa pergunta do dia a dia tem que ser: Senhor, tenho andado conforme a tua vontade, o teu querer? Olha o que eu tenho feito, Senhor. Tenho orado, tenho lido na Bíblia, não tenho usado palavras torpes, quando algo sai da minha boca é para edificar, tenho lido a palavra do Senhor, tenho me feito bom testemunho no meio que eu convivo, por mais que o meio que eu conviva seja totalmente contrário àquilo que eu creio e que eu penso. Isso que Davi está fazendo. Ele vai anotando cada uma das coisas. Estou assim, Senhor, tenho feito isso. Ponto 4. Aí Davi, primeiro ele chegou e disse: Senhor, vem, soma, me vê o que está acontecendo, olha só. Aí no segundo: porque tua bondade, tua misericórdia, tu, Senhor. Aí depois ele fala: olha, eu tenho feito isso, isso, isso. O quarto, aí Davi já fala: Senhor, tenha misericórdia de mim e dai-me livramento. Aí ele começa aqui dizendo: não apagues a minha alma com os pecadores. Ou seja, Senhor, não me confunda. Senhor, não permita que eu esteja com esses pecadores e que eu faça parte daquilo que na verdade traz o pecado. Aí ele diz assim: me separa, Senhor, desses que pecam. Me separa, Senhor, desses que são maus. Senhor querido, me afaste dos corruptos. Ele fala assim: em cujas mãos há
malefício e cuja mão direita está cheia de suborno. É corrupção. Senhor, me afasta da corrupção, principalmente hoje em dia. Principalmente em época de eleição, principalmente em várias formas, desde trabalho. Às vezes quem trabalha com a área de compras recebe suborno, quem trabalha com a área de vendas normalmente pede suborno. Aqui ele fala: Senhor, me livra, porque ele sabe que isso não é coisa do Senhor, mas ele sabe que isso existe e estava ao redor de Davi, rei. Quem fala isso aqui é Davi. Aí depois ele fala assim: sou honesto, pratico honestidade, eu não me corrompo. E tudo que Davi está dizendo é o que nós temos que colocar na nossa vida e dizer para nós mesmos, assim como Davi está falando. Cada um de nós temos a coragem de dizer cada uma dessas frases: olha, Senhor, deixa eu falar para o Senhor uma coisa, eu sou honesto, eu me afasto dos corruptos, eu não participo, eu não me corrompo. Nós podemos fazer isso perante o Senhor. A nossa vida está limpa perante os olhos do Senhor, para que a gente possa chegar neste momento e dizer: Senhor, venha, visite a minha vida, veja se realmente há algo mal em mim, porque olha as coisas que tenho feito. E aí, o último tema para a gente terminar, o quinto. Davi chega e olha, depois de todos esses versículos, de todo esse tema, Davi pega e olha para si mesmo novamente. Ele diz assim: o meu pé, que é o versículo 12, o meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei o Senhor. Sabe o que está dizendo aqui? Estou firme com o Senhor está na minha vida. Ele diz assim: eu vou louvar ao Senhor. Sabe o que ele diz? Esse salmo eu até escrevi, porque foi esse o sentimento que eu tive no meu coração. Este salmo é a forma de olharmos para nós e termos a certeza de salvação do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Mas sabe por quê? Não pode existir dúvida. Nós não podemos ter dúvida da nossa salvação perante os olhos do Senhor. A nossa salvação não é perante os olhos de nenhum homem. A nossa salvação é tão somente aos olhos do Senhor. O que nós temos que fazer é meditar nesta palavra e buscar ao Senhor. O quanto, se nós estivéssemos lendo e se nós estivermos falando com o Senhor, o quanto que realmente o teu coração pode dizer a verdade em cada um destes versículos para o Senhor. Porque se assim nós não pudermos dizer, é porque nós temos que novamente nos colocar perante o Senhor. Senhor, perdoa-me, Deus querido, porque aqui neste versículo 3, 4, seja qual for, eu tenho me corrompido. Senhor, perdoa-me, porque eu tenho pecado. Afasta-me, Senhor, deste pecado. Afasta isso da minha vida. Que realmente venhamos a colocar em nossas vidas, para que realmente possamos ter a ousadia da certeza e de não haver nenhuma dúvida sobre as nossas vidas perante a salvação no Senhor Jesus sobre cada um de nós. Amém? Que possamos, irmãos, pensar em todos os nossos atos, em nossos feitos e em nosso coração, permitir tão somente que o amor de Deus possa transbordar as nossas vidas, para que assim possamos servir de exemplo, venhamos ser testemunhas vivas, para que realmente quando o Senhor voltar, quando o Senhor talvez venha nos apresentar, assim como Deus falou de Jesus: esse é meu filho amado em quem comprazo, que o Senhor também possa dizer de cada um de nós: esse aqui eu conheço, esse é o Douglas, esse é o Márcio, esse é a Neiva, esse é cada um de nós, esse que eu conheço, e me comprazo por cada um deles. Esse aqui andou conforme a palavra, este orou, esse assim esteve. Amém, irmãos? Que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês, que esta palavra, que não é minha, e sim a palavra do Senhor, possa na verdade preencher os nossos corações e se tornar verdade em nossas vidas. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor.